Pronto, acho que agora tá gravando. Então, tipo, bom dia, gente. Só pra deixar claro que a câmera do computador de novo não tá funcionando. Não sei porquê, mas eu vou resolver isso depois. Então, eu tô com a câmera aqui no iPad e tô usando o microfone do meu computador. Mas eu acho que vai dar certo. Então, eu vou me apresentar, né, um pouco. Meu nome é Thaís, né? Botei meu nome aí, Thaís Fontinelli Issa. E também botei meu número, meu Instagram, mas o número você já tem no grupo, né? Vocês podem perguntar a qualquer hora. E o Instagram eu botei mais porque eu vi que o Caleb botou no dele semana passada. E sei lá, né? Vai que o WhatsApp cai um dia de prova, alguma coisa. Vocês só podem me procurar no Instagram. E acho que é basicamente isso que eu tenho pra apresentar. Eu tô no terceiro semestre, né? No Direito. Também não sabia que existia essa matéria em engenharia jurídica, mas estamos aqui, né? E é isso. Bom, hoje eu vou falar um pouco de design thinking e legal design, que é o que o João vem falando nas últimas aulas. Né? No caso, eu tinha preparado o GED para falar um pouco mais sobre o Grasshopper, né? Eu ia explicar um pouco mais o que é string, o que é array, que são aqueles conceitos que você está aprendendo no joguinho. Sendo que o João ainda vai dar uma aula. Não sai o microfone, né? Tô pensando no microfone. O João ainda vai dar uma aula explicando um pouco mais sobre esses conceitos de programação. Ele vai explicar o que é algoritmo e tudo mais. Então, acho que vocês tendo, né, esse conhecimento, né, que ele vai dar ainda, ajuda mais também no Grasshopper. Então, eu perguntei para ele, aí ele achou melhor falar um pouco mais disso. Né, e até, pelo menos para a turma de segunda e quarta da manhã, né, no AB, que é a turma que eu assisto às aulas, ele pediu para que vocês já pensassem em problemas, né, para a V3, para segunda-feira. Então, eu vim trazer um pouco mais disso aqui para ajudar vocês, né, a elaborar essas perguntas. Aí eu vou falar um pouco sobre o que é, né, dar uma explicada sobre o que é. Vou falar algumas técnicas que eu acho importante vocês já utilizarem, né, para elaborar a pergunta que ele pediu, o problema que ele pediu. Vou dar um exemplo, que no caso o exemplo vai ser o meu trabalho. Vai ser o meu trabalho, né, do semestre passado, que foi quando eu fiz essa cadeira. E no final vou dar um tempo de tirar dúvidas, tanto dessa matéria, se alguém tiver, ou então até do Grasshopper, que aí eu entro aqui no computador e a gente resolve alguma coisa. Bom, sobre o Design Thinking, é basicamente uma metodologia para transformar desafios em oportunidades e solucionar problemas criando um impacto positivo. O Design Thinking, para mim, é muito parecido, me lembra muito a metodologia, né? Acho que vocês estão fazendo a disciplina de metodologia, então já fizeram, que a metodologia é basicamente etapas para você construir a sua pesquisa. Aqui é basicamente algumas etapas para você quer solucionar algum problema, né? Aí aqui eu botei os passos, né, que são melhores para você seguir. O primeiro passo é entender o problema, né? Que é basicamente você. A melhor forma de fazer isso é você entrar no lugar da pessoa, do problema que você está pensando. Vou ficar dando exemplo do meu trabalho do semestre passado, que eu acho que é um pouco mais fácil. O trabalho do semestre passado que eu fiz foi sobre a pessoa idosa. Então, a melhor forma era se colocar no lugar de uma pessoa idosa. Que, né, acho que a maioria aqui dos nossos avós, eles não têm, assim, tantos conhecimentos tecnológicos. Então, isso foi um pouco do que eu usei pro meu trabalho, né, semestre passado. E depois de entender o problema, né, ver por que, tipo, o que leva aquela pessoa a ter essa dificuldade, né, quais necessidades que ela tem. O segundo passo, né, é definir esse problema, porque isso também leva à disciplina de metodologia, que primeiro você vai pensando muito amplo, e depois você vai tendo que reduzir ali o campo da sua pesquisa para não ser uma coisa extensa, né? Que pelo menos na disciplina a gente tem que fazer em 6 páginas, então a gente tem que realmente reduzir, né? Então, definir o problema é, tipo, deixar ele bem, sabe, bem certinho, assim, que é mais fácil de trabalhar, né, com esse problema. O terceiro passo seria a ideação, que é aquilo que o João falou, né, o brainstorming, que é assim, gente, vocês pensam em um problema, delimitam assim, vamos fazer
sobre a pessoa idosa, então sobre a pessoa com deficiência. E assim, gente, vai pensando em ideia, qualquer tipo de ideia que tiver, vai pensando, porque, assim, as melhores ideias vêm do nada. Sinceramente, vêm do nada, então vocês vão aí dando as ideias e vai dar certo. O quarto passo seria a prototipação e o quinto, o teste, mas isso eu acho que não entra muito agora, porque primeiro que a gente realmente exatamente. As ideias vêm muito na hora de dormir. Acho que até a ideia que eu tive no semestre passado veio assim, sei lá, eu tava na cama e eu pensei, meu Deus, isso aqui. Aí eu falei assim com um grupo e eu acho que a gente acabou ficando nessa ideia, foi alguma coisa assim. Mas você tá lá pensando, pensou na ideia, anota, porque também se não anotar, vocês vão esquecer. Eu garanto pra vocês, eu garanto pra vocês que vocês vão esquecer, então anotem. E voltando, passo 4 e o 5 vocês não precisam. Já era. O 4 e o 5 vocês não precisam fazer porque vai ser só pro final, que vocês vão fazer o protótipo do aplicativo, mas isso lá pro final, ainda vai ter muita coisa pra vocês verem. E como vai ser só um protótipo, o aplicativo realmente não vai funcionar, a não ser que realmente vocês queiram, né, fazer todo um aplicativo, né? E também assim não vai dar pra testar. Então, essas duas etapas a gente pode deixar para depois, né? Esquece. E aqui eu trouxe uma imagem que eu peguei do Google, que basicamente foi o que eu disse, né? Para entender o problema, né? Você tem que usar muita empatia, ver quem é a pessoa do seu problema, definir que é também manter o foco, né? Sobre o que é. Então, assim, para você. Porque eu sei também que a gente vai pensando nas ideias, aí depois, tipo, você começa aqui, aí já tá do outro lado. Então, a questão também é manter muito foco naquilo que vocês já pensaram. Idealizar, né? O brainstorming, que é como, né? Tipo, a ideia de como eu vou resolver esse problema, né? Como eu vou solucionar. Então, o design thinking é basicamente isso, essa metodologia, né? Todos esses passos para a gente conseguir, né, um problema, solucionar e conseguir essas ideias. E aqui o legal design, né? Eu também trouxe o conceito, né, que o João botou na apresentação, mas que tá basicamente isso, né? Que o design jurídico é a aplicação do design, né? O que a gente acabou de ver, todas essas etapas, centrado no ser humano ao mundo do direito para tornar os sistemas e serviços jurídicos mais centrados no ser humano, utilizáveis e satisfatórios. Que foi o que essa aqui embaixo, não sei se eu passar o mouse vai dar para ver. Dá para ver. Aqui embaixo eu botei essas três bolinhas. Deixa eu só ver aqui. Aqui embaixo eu botei essas três bolinhas, que é basicamente o que ele diz, que é juntar o design, que são essas técnicas, juntar a tecnologia, que é para fazer com que seja mais eficiente, né, a solução de problemas, e o direito, né, que a junção dessas três coisas é basicamente o legal design, que eu também botei aqui do lado, que ele tem a intenção de tornar os aspectos do direito mais atrativos para a audiência, com o uso de elementos do design, com as cores, imagens, ícones, infográficos, entre outros recursos. Gente, acho que o melhor exemplo do legal design que eu posso dar para vocês é o Visual Law. E o que é o Visual Law? É basicamente a lei, né, o direito visual. Aqui eu botei, deixa eu dar mais um, porque a imagem ainda vai ficar um pouco ruim, mas aqui vai ter uma ideia, né, do que eu tô querendo dizer. Aqui do lado que eu botei a audiência virtual. É do Tribunal de Justiça, só não tô vendo da onde é, mas é de um Tribunal de Justiça aqui do Brasil, que é explicando o que é uma audiência virtual. E assim, tipo, é uma forma bem mais simples, bem mais atrativa, né, de se explicar o que é uma audiência virtual. Que tem vários passos, não sei o que, várias imagens. Então, tipo, essa junção do design com a tecnologia e o direito, eu acho que é uma das formas que estão crescendo muito ultimamente. E o Visual Law, assim, gente, eu gosto muito do Visual Law. Porque eu acho que facilita muito a vida de uma pessoa, sinceramente. Porque a gente sabe que o direito é muito texto, é muita leitura, é muito termo difícil. E assim, às vezes nem a gente que tá fazendo direito entende, imagine quem não tá fazendo, né? Então, o Visual Law, que é fazer com que seja mais simplificado, ajuda muito.
Eu não ia mostrar, mas agora eu vou, porque eu falei de visual, entrei assim visual. Mas eu gosto muito de mostrar a política de privacidade da escola, que ela é muito feita com o Visual Law. E calma. Eu gosto muito de. Ai, gente, esse computador. Eu gosto muito de mostrar. Eu gosto muito de mostrar essa política, porque, gente, é muito fácil de. Assim, é muito melhor de entender quando é usado o Visual Law. Deixa eu compartilhar aqui pra vocês. Tô compartilhando. Tá aparecendo? Acho que tá, né? Pronto. Pronto, obrigada. Aqui é a política de privacidade. Ai, deixa eu tirar isso aqui. É a política de privacidade da escola. E aqui a gente vê, né, que ela é muito mais intuitiva, muito mais atrativa, né? Ele fala com linguagem bem mais prática. Ó, até ele fala, relaxa, que é rapidinho e não é nenhum bicho de sete cabeças. Então ele realmente faz com que você entenda. Né? Ó, aqui ele fala um pouco sobre os dados da escola, CNPJ. Ó, o que é essa tal de política de privacidade? Ele vai explicar o que é, né? E se a pessoa ainda ficou confusa, ele ainda vai explicar de novo. Então, assim, gente, o Visual Law é muito bom por isso, porque ele facilita muito. E é basicamente, né, o que o legal design quer trazer, né? Fazer com que seja pensado mais no ser humano, né? Seja mais utilizável, porque, assim, a gente chegar com política de privacidade, com muito texto, com muito nome que não entende e entregar para alguém assim, que não tem nenhum conhecimento jurídico, a pessoa não vai entender. Então, tipo, não vai adiantar nada. E sendo assim mais fácil, acaba também sendo mais satisfatório, porque, tipo, muito, falando muito tipo, mas. Tô nervosa, gente. É o primeiro jeito. Mas. É, gente, basicamente isso. Juntando todo direito, tecnologia e design, vai ajudar muito. Né? Fica bem mais fácil. Mas voltando à apresentação. Acho que o que eu tinha pra falar de legal design é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, e aqui eu botei. Deixa eu só dar mais um aqui. E aqui eu botei as etapas também, mesma coisa do design thinking, né? Que primeiro descobrir, né, qual é o problema, sintetizar, né, que é também manter aquela questão do foco, aí construir, né, tipo, como eu vou resolver, aí testar e, consequentemente, ficar evoluindo, né? Mas esse testar e ficar evoluindo não interessa tanto pra gente. Mas sempre, né, aquela coisa de limitar no que você quer pesquisar, sintetizar, porque a gente vai criar muitas ideias, sendo que, né, tem que também manter o foco naquilo que vocês escolheram e já pensar em soluções também. Bom, acho que o legal design é basicamente isso. E aqui eu trouxe duas técnicas que eu acho importante de vocês realmente entenderem para essa primeira parte da construção da AV3, que foi o que o João pediu, né? Para que vocês já vissem qual problema vocês vão querer trabalhar e aparecer para ele com 3 problemas e soluções, né? Acho que foi isso que ele pediu. E as duas técnicas que eu acho mais importantes para vocês agora é a da persona e do brainstorming, né? A da persona é para saber mais sobre o usuário, o cliente e a possível solução. Então, assim, beleza, vocês vão trabalhar com a pessoa idosa. Aí aqui vocês vão fazer, tipo, vão criar um personagem fictício sobre, né, a pessoa idosa. Vocês vão dar um nome fictício para ela, vocês vão dar uma profissão fictícia para ela, vocês vão dar uma idade fictícia. Vocês vão criar, tipo, toda uma história, né, sobre essa pessoa. E vão encontrar os interesses, as necessidades, os valores, os poderes que ela tem, como ela se comporta, tipo, as aspirações. Vocês vão criar realmente toda uma história. Assim, quanto mais vocês pensarem de modo geral, melhor, porque agora mais gente. Mas vocês vão basicamente criar um personagem fictício,
né, sobre aquela pessoa para que vocês entendam, né, se ponham no lugar dela e vejam o que realmente ela precisa, o que realmente ela poderia querer. Acho que a da persona é basicamente isso. E aqui eu botei um gráficozinho que vocês podem seguir, fazer a mesma coisa, né? Sendo que vocês vão preencher de acordo com aquilo que vocês estão, né, pesquisando. E também tem no slide, eu acho que o João já disponibilizou para vocês, que também tem no slide, e aí vocês vão seguindo. E do brainstorming é basicamente das ideias que eu falei, assim, vocês têm que pensar em muitas ideias, que elas vêm realmente do nada, né? Como eu tava falando aqui, que. Quem foi que respondeu? Não sei se foi o Paulo. Calma. Foi o Paulo, é. Que vem na hora de dormir. Realmente, as ideias vêm na hora de dormir, nas possibilidades mais loucas do mundo. Então, as etapas que a gente tem que seguir é não julgar. Assim, gente, tem. Vão vir muitas ideias, muitas que também vão ser ruins. Não tem o que fazer, vão ser ruins. Mas, assim, no primeiro momento, tem que falar, porque às vezes uma ideia ruim, você fala uma ideia ruim, alguém pensa, cara, mas tem isso aqui, que já vai para outro lugar. Então, essa ideia ruim se transforma numa ideia boa. Então, né, a gente tem que. Não pode julgar, né? Então, tem que encorajar todo tipo de ideia. A gente também pode contribuir com a ideia dos outros. Então, alguém falou uma ideia, e aí você pensou. Exatamente, um só detalhe que deixa incrível. No meu também foi exatamente isso. A gente tinha pensado em uma coisa, e aí alguém pensou, tipo, em um ponto a mais, e aí já mudou tudo, e aí foi exatamente o que a gente fez. Então, assim, é muito falar, não julgar, encorajar, contribuir, né? Que alguém falou uma ideia, você já tipo, bota mais alguma coisa, essa ideia já fica mais completa. E assim, não pense que a sua ideia é ruim. Tipo, não pense que a sua ideia é ruim. Porque pode ser que não seja, e você, assim, tá com essa insegurança. Também o importante é não sair do foco, porque você tá aqui e vai lá pro outro lado. Aí não dá certo, porque voltar nesse trajeto todo vai ser mais difícil. E também manter só uma conversa por vez, porque também todo mundo falar ao mesmo tempo não vai dar certo. Ser visual é muito bom. Você, tipo, você pensar na ideia e já começar a pensar, tipo, como seria, ajuda muito, porque às vezes você tem uma ideia e ela se encaixa naquelas ideias que o João mostrou que são muito difíceis. São importantes, mas são muito difíceis. Então, né, nessa questão de ser visual, você já vê que já é muito difícil e aí já pode deixar essa ideia de lado e pensar numa coisa mais fácil. Porque, realmente, as melhores ideias, provavelmente, que vocês acharem, vão ser as mais difíceis. E aí não vai dar para vocês, né, continuarem com a ideia. Mas, assim, às vezes você, com essa ideia incrível, você pode reduzir um pouco mais, assim, deixá-la mais acessível pra gente, que aí vai dar certo. E o negócio é conseguir o máximo de ideias possíveis. Sim, quanto mais ideias vocês pensarem, melhor, porque no final vocês vão ter que apresentar três para o João. E quanto mais, melhor. Basicamente isso. E aqui eu trouxe outras duas imagens, né? Sobre essas técnicas. Aqui, essa de cima é sobre a questão da dificuldade e importância que vocês têm que focar, né, nesse quadro aqui. Que a importância é boa. Importância realmente. Esqueci a palavra, mas é importante e não é tão difícil. E aqui eu botei outro quadrozinho mostrando de como fazer a persona. Ai. De como fazer a persona. E aí tem as etapas para vocês seguirem. Que... Deixa eu só ver aqui. As etapas para vocês seguirem, que é basicamente descrever quem é a pessoa, né? Tipo, o que é que essa pessoa faz, né? Como ela pode ser ajudada. Descrever o contexto, né? Onde ela se encontra, tipo, como ela usaria essa proposta que vocês querem fazer. Tudo isso também tem no slide do João, tem explicando passo a passo para vocês fazerem. E acho que é basicamente isso, gente. As técnicas mais importantes para vocês usarem agora é a da persona e do brainstorm, que acho muito importante vocês fazerem. E é isso, o slide agora é isso. Né? O que eu tinha para falar de design fic e legal design é basicamente isso. Se alguém tiver uma pergunta sobre os dois, manda no chat ou, sei lá, liga o microfone. Né? Mas eu acho que eu tinha para falar do design thinking e do legal design era isso. Né? E agora eu vou mostrar para vocês o de nada, mas eu vou mostrar só pra vocês. Fala, Paulo. Oi, bom dia. Isso.
Isso, basicamente isso. Também tem outras questões que todo esse design, essas coisas, mas o exemplo melhor que eu tenho para vocês do legal design é o visual law, que é o que está mais acontecendo, que é essa forma de facilitar, né? Que junto o design, né, imagens, gráficos, essas coisas, junto o design, junto a tecnologia e junto o direito, né? Porque é uma forma de mostrar o direito mais acessível. Então, o legal design é basicamente isso. De nada. E aí, agora eu vou mostrar o meu trabalho no semestre passado, né? Para vocês terem uma ideia, né? A turma de segunda e quarta eu já mostrei, né, para eles, que eu já pedi para mostrar, mas agora eu vou mostrar aqui, né, caso alguém ainda não tenha visto. A minha equipe, o nome era TechJu, então, gente, as equipes não tem como. Acho que uma das partes mais difíceis desse trabalho é pensar o nome da equipe, porque é realmente um pouco difícil, você não sabe nem para onde vai. Mas o nome da minha foi TechJu e nosso aplicativo, né, nossa solução, o nome foi Jur Traduz. Aí, primeiro, a gente mostrou o nosso problema, que, definindo depois de pensar muito, foi o acesso da pessoa idosa à justiça. Porque a gente estava pensando muito na questão. É porque eu tirei aqui do slide, mas eu falei na hora que eu apresentei. Que em certos casos, nos juizados especiais, não precisa de advogado. Então, tipo, você pode ir lá no juizado especial e começa um processo. Aí é o que a gente pensou. A pessoa idosa, né, teve lá algum problema, vai no juizado especial resolver. Gente, assim, o direito, ele é muito. Tem muito problema no direito, principalmente na linguagem. Então, tem muitos termos que não dá, assim, ou você estuda direito, ou assim, é muito difícil de você conhecer. Então a gente pensou, a pessoa idosa vai lá no juizado especial, resolver a questão que ele quer resolver, aí vão passar algumas informações para ele, ele nem vai entender aquilo que falaram para ele, porque ele não vai saber os termos jurídicos, ele não vai saber o que ele está significando. Que eu até encontrei uma pesquisa, né, no Google mesmo, que uma pessoa fez, que 80% da amostra que ele pegou, né, que ele pegou algumas pessoas, juntou algumas pessoas, que 80% dessas pessoas que ele entrevistou não entendiam, ou então tinha uma compreensão muito pequena sobre os termos jurídicos. Então, alguém chegava lá com algum termo jurídico e a pessoa não sabia o que era, entendeu? Ela não sabia. E aí a gente pensou nessa questão do acesso da pessoa idosa à justiça, na questão de entender os termos jurídicos, que ela só vai ter esse efetivo acesso quando ela entender aquilo que estão dizendo para ela aqueles termos, né? O que ela vai ter que fazer. A nossa solução foi criar um aplicativo, uma aplicação, para garantir esse acesso à justiça, né? E a gente viu que o aplicativo seria viável, porque eu também encontrei outra pesquisa. Sim, eu vou disponibilizar, vou botar no Drive. Mas essa a minha apresentação do trabalho ou a do. A que eu falei do design thinking do legal design. Mas eu posso botar as duas também. Pronto, tá bom. Vou botar os dois. Aí quando eu botar, eu falo lá no grupo que tá disponível no Drive. Mas voltando aqui para solução. A gente quis criar esse aplicativo, né, para garantir esse maior acesso da pessoa idosa na justiça, porque eu também encontrei um dado, que eu até botei uns gráficos aqui, mas que eu fiz no Canva mesmo. Assim, eu peguei o dado e botei no Canva. E que falou que a quantidade das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, em 2018 era 68% das pessoas que tinham acesso, e em 2021 cresceu para 97%. Desculpa o barulho da moto. Isso aconteceu muito, eu acho, por conta da pandemia, né? Que a única forma que a gente tinha de se comunicar com as pessoas era online. Então, assim, comunicar com os nossos avós precisava, né? Eu tô falando avós, mas é porque foi a minha realidade, né? Que precisava, assim, de um telefone, alguma coisa, né? Porque também eu não ia pra casa da minha avó pra não sei, por um acaso, mostrar ela pro risco, né? Talvez levar algum risco pra ela. Então tinha que ser no telefone mesmo. E aí, então, acabou sendo isso que gerou esse crescimento. Mas não é muito o que a gente quer falar agora, mas basicamente isso.
a gente teve que trazer algumas funcionalidades, né, desse aplicativo, que seria uma das que eu botei foi transformar os termos jurídicos em visual law, que é o que eu estava aqui falando. Eu botei até o exemplo justamente da política de privacidade da escola, né, que é pegar esse termo jurídico e transformar em uma linguagem mais simples, né, explicar o que é a política de privacidade de uma forma mais simplificada, né, mais visual, mais acessível, né. Também a gente botou outra funcionalidade, seria disponibilizar os documentos jurídicos mais utilizados pelas pessoas idosas, também em visual, em linguagem simples. Então, assim, você poderia pesquisar lá nessa aplicação que a gente, né, pensou. Você poderia pesquisar alguma coisa assim, um contrato de alguma coisa. Aí já teria o contrato de uma forma bem mais simplificada, que aí eu também botei, né, um exemplo aqui, que é um contrato que estaria explicando basicamente o que é, né? O que é que está se tratando, tudo. Aqui teria o valor de uma forma bem simplificada. E também a gente usaria o reconhecimento de caractere óptico, que é basicamente o escaneamento, né, de um documento jurídico que a pessoa idosa está com ele em mãos. E também a gente transformaria em visual law em linguagem simples. Então vocês podem ver que realmente eu gostei do visual law, né? Porque, gente, eu acho que o visual law é muito bom. Né? Eu acho que ele deveria ser bem mais utilizado. Quanto mais utilizado, melhor, porque ele é realmente bem mais simples. E uma das coisas do direito que a gente tem que fazer é garantir o acesso, né, da sociedade ao direito. E a melhor forma de fazer isso é fazer com que elas entendam, né, aquilo que elas estão, aquele processo que elas estão entrando, o que é aquilo que elas estão querendo, né? Eu acho que é a melhor forma e o Visual Law traz muito isso pra gente. Aí aqui, né, eu trouxe a metodologia que foi a persona que eu criei, né, o Heitor de 83 anos. E basicamente isso, mostrar um pouco, né, daquela pessoa que eu pensei, que a gente se pôs no lugar, né, da pessoa idosa. A gente não tá tirando assim da nossa cabeça. Outra metodologia que é a definição do problema, que é basicamente afunilar, né, aquilo que eu falei, né, da disciplina de metodologia também. Que a gente pensa numa coisa muito ampla, mas como a gente não tem como fazer uma coisa tão ampla assim que dá muito trabalho, a gente vai afunilando, né, pra ficar mais fácil. Essas tecnologias a gente vai ver mais pra frente, então eu vou entrar agora. E aqui tem um protótipo, né, do aplicativo, que, né, foi o final. Esse slide foi a minha AV3, né, foi a apresentação da minha AV3. E esse foi o protótipo que a gente fez, então não tem realmente o aplicativo, porque acredito que o João mostrou pra vocês aquele aplicativo que ele fez sobre yoga, né, que você entra lá no QR Code, realmente, tipo, dá pra você mexer, fazer algumas coisas. Esse aqui realmente não tinha como, foi só mesmo o protótipo, assim, as telas. Mas vocês podem ser criativos. Tinha um grupo, semestre passado, que eles usavam inteligência artificial, né, pra... Era pessoas com deficiência, que elas queriam se movimentar na Unifor, que é até uma ideia, assim, não sei se vocês vão gostar da ideia. Que eles, acho que eles tinham que se movimentar na Unifor, e eles tinham deficiência visual, né, eles não conseguiam enxergar. Então, o aplicativo que eles pensaram era de uma forma de o aplicativo ele falando as direções para essa pessoa, tipo, vire à esquerda, que aqui tem como você se locomover melhor. Era esse tipo de coisa, então era bem legal. E para mostrar isso, eles fizeram um videozinho, né, dessa inteligência artificial falando, né, quais eram as gerações e tudo. Foi bem legal até esse grupo. Mas voltando aqui pro protótipo, né, tem a primeira tela, que seria uma explicaçãozinha, né, do que seria o aplicativo. Aqui na segunda, aqui em cima, você clicaria, que aí iria para o escaneamento, a pessoa faria escaneamento daquele documento que ela tem, né, que quer entender. Aqui seriam os resultados do que o programa encontrou, né, o que tinha naquele documento que ele conseguiu traduzir, que eu botei aqui como se fosse um contrato, né, então ele achou o fórum, parte, o bem jurídico. Aqui seria a parte de pesquisar, que já teria alguns documentos disponíveis, né? Aqui seria algumas sugestões, né? Que eu botei até a previdência. Olha, a gente vai parar de gravar, eu nem sabia que tinha tempo de gravar o JET. Mas também que tá no final. Basicamente isso. Aqui teriam sugestões, aí seria os salvos, né? Que ele ia salvar o que você pesquisou, e aqui mesmo seria a tela de dados pessoais.
E é basicamente isso, gente. Aqui tem as referências e pronto. Vou até parar aqui a gravação, porque eu acho que